Jesus é condenado à morte por um tribunal injusto e parcial, movido pela inveja e pelo rancor, cegos pelo pecado. Não conseguem, não conseguiam perceber que a condenação à morte, o autor da vida divina, manifestada na criação. Perdoai-nos, Senhor, porque feridos pelo pecado, ferimos também a obra de vossas mãos. Perdoai-nos, Senhor, porque ainda hoje condenamos à morte a vida que confiastes ao nosso cuidado. Nos carrega a cruz às costas, mais do que a madeira maciça da cruz, pesa-lhe carregar os pecados de toda a humanidade. E quando pecamos, desprezando o amor de Deus que gera a vida, escolhemos insistentemente a morte, chamado por Deus a dar-se em sacrifício, o homem escolhe martirizar a criação, movido pela ganância. Tende compaixão de nós, Senhor, e renovai o nosso coração, libertando-nos de toda mesquinhez que nos leva a menosprezar a terra da qual somos feitos. Cego pela ganância, pelo dinheiro, pelo desejo de possuir sempre mais, o homem insiste em promover destruição. Não percebe que favorece a própria queda, que bloqueia para si o dom da vida que brota da criação. Dai-nos, Senhor, a graça de superar o nosso egoísmo e ensinai-nos a bem gerir a vossa criação, promovendo dignidade e moralidade socioambiental. Amado Redentor, quanto mais a humanidade seguirá trilhando o caminho da destruição, com o coração tomado pelo pecado, o ser humano seguirá menosprezando o cuidado com a criação e promovendo a queda da humanidade. Ajudai-nos, ó bom Jesus, a superar a mesquinhez das nossas atitudes e a olhar com carinho para aquela que é a nossa casa comum. Divino Criador, quanta riqueza colocastes em nossas mãos, e como desperdiçamos a fecundidade dos vossos bens. Perdoai-nos, Senhor, porque sufocamos a vida, porque matamos a natureza, porque estamos depredando a obra de vossas mãos. Amém. A Igreja busca cuidar do ser humano por causa da sua única e singular realidade humana, na qual permanece intacta a imagem e semelhança com o próprio Deus. Entretanto, quantos erros foram cometidos ao longo do caminho, buscando colonizar e domesticar os povos originários, ao invés de promover a conversão que gera vida nova no Espírito. Perdoai-nos, Senhor, por tanta aniquilação promovida, e ajudai-nos a contemplar, para compreender, para servir o vosso povo. Amém. Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. A criação é um convite sublime à contemplação e à oração, ao encontro com Deus, nas suas formas, nas suas cores, na sua luz, nos levam a dirigir o pensamento a Deus e fazem crescer em nós o desejo de chegar à fonte de toda beleza. No entanto, o ser humano tem acabado com tudo, tem destruído a beleza do mundo. Tende compaixão de nós, Senhor, porque perecemos incapazes de contemplar as obras de vossas mãos e proclamar, como São Francisco: louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Ao contemplar, Senhor, o vosso sofrimento, é impossível não recordar
os homens e mulheres que mais sofrem, que vivem à margem da sociedade, quase como figuras invisíveis. Ajudai-nos, Senhor, a sempre os enxergar e consolar em suas dificuldades, com gestos concretos de amor e de caridade. Amado Redentor, quanto mais a humanidade seguirá trilhando o caminho da destruição, com o coração tomado pelo pecado, o ser humano seguirá menosprezando o cuidado com a criação e promovendo a queda da humanidade. Ajudai-nos, ó bom Jesus, a superar a mesquinhez das nossas atitudes e a olhar com carinho para aquela que é a nossa casa comum. O órfão, a viúva, o estrangeiro são os pobres por excelência que Deus sempre defende e pede para defender. Entretanto, não bastasse a violência e o terrorismo aos quais foram submetidos em suas pátrias. Os imigrantes ainda lidam com a violência da nossa indiferença e falta de compaixão, muitas vezes alimentadas por ideologias políticas que falam mais alto do que a caridade cristã em nosso coração. Esquecemos-nos, Senhor, de que tudo o que fizermos ao menor dos irmãos, é a vós que faremos. Tivestes fome e não vos demos de comer. Tivestes sede e não vos demos de beber. Éreis um imigrante e não vos recebemos. Senhor, piedade. Senhor, a nossa humanidade pecadora está crucificando a criação. Imbuídos de uma cultura do descarte, estamos transformando tudo em lixo e, nesse processo, arruinando a obra de vossas mãos. Outrora nosso pecado crucificou a Jesus Cristo. Não satisfeito, o nosso pecado agora busca crucificar a beleza do mundo, tentando apagar os sinais do divino Criador. Ferida por nossa humanidade, a criação geme em dores de parto. Atraí-nos a vós, Senhor, e restaurai a nossa natureza corrompida. Santíssimo Redentor, parece que nos deixamos ser vencidos pela insensibilidade, pela apatia e pela indiferença. Falta-nos caridade, falta-nos amor, falta-nos fé. O nosso coração de carne, com capacidade de amar e de sentir compaixão, foi substituído por um coração de pedra, duro, onde somente o pecado parece ter vez. Perdoa-nos, Senhor, e dai-nos a capacidade de amar, de enxergar o sofrimento dos nossos irmãos mais necessitados, de consolá-los em suas dores e de rezar pelas almas daqueles que provaram o amargor da morte, vitimizados por nossa mesquinhez. Em Jesus, Redentor dos homens, foi revelada de uma nova maneira aquela verdade fundamental a respeito da criação que o livro do Gênesis atesta quando repete mais de uma vez. Deus viu que as coisas eram boas. Na morte do Cristo, o mundo e a humanidade, antes derrotados pelo pecado, experimentam o sabor de uma nova criação. Em sua cruz, Cristo faz novas todas as coisas. Rezemos pela humanidade pecadora, para que tenha um novo encontro com o homem Cristo, que foi dado por Deus ao mundo para restituir a harmonia da criação. Amém. Senhor Jesus, a dignidade humana vem sendo sepultada por uma economia que corrói, desfigura, fere e mata. Ajudai-nos a estudar e pôr em prática uma economia diferente, que faz viver e não mata,
inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta. Com a vossa morte e ressurreição, recriastes o universo, dando-lhe novo vigor e novo espírito. Transformai também o nosso coração e ajudai-nos a alcançar uma verdadeira conversão ecológica e integral, arrependendo-nos das nossas ofensas e más ações contra a criação, dom de Deus, para que possamos viver em perfeita harmonia, numa comunhão universal com as criaturas, para com elas elevarmos a voz um perfeito hino de louvor. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as suas criaturas. Amém. Pai nosso.